Bem, chegamos agora à aula de número 27, né, desse curso maravilhoso para a gente tentar entender o conflito na Ucrânia, certo, pessoal? Acompanhe comigo. A gente está discutindo a geografia da guerra, o conflito na Ucrânia, mas qual o tema dessa aula número 27? Né? A Operação Especial Militar na Ucrânia, parte 1. Então veja que esse tema também vai ser desenvolvido em mais de uma aula, certo? Então aqui nós temos a parte 1, Operação Especial Militar, como o governo Putin, né, Vladimir Putin da Ucrânia, chamou essa operação de invasão sobre o território da Ucrânia, certo, pessoal? Vamos lá. Sobre a questão da guerra na Ucrânia. Em 2014, os Estados Unidos e a União Europeia estavam profundamente envolvidos em um golpe de Estado na Ucrânia, que trouxe um governo anti-Rússia e pró-Ocidente. Aquilo que a gente já discutiu lá na questão da guerra híbrida, que foi estabelecida ali pelo controle dos Estados Unidos, né, equipando militarmente vários movimentos de extrema-direita, inclusive a formação do batalhão de Azov, um movimento nazista, e que estava massacrando os povos russos do leste, né, da Ucrânia. Esse governo tem perseguido ativamente a adesão à OTAN, participou de exercícios militares conjuntamente com a OTAN e tem sido destinatário de centenas de milhões de dólares em armas sofisticadas dos Estados Unidos. A segunda questão fundamental é da opressão dos povos da região do Donbass, que é justamente Lugansk e Donetsk, o leste da Ucrânia, né? A maioria da população dessa região é etnicamente russa. O povo fala russo como sua primeira língua e são culturalmente orientados para a Rússia e não para o Ocidente. Essas pessoas rejeitaram o governo anti-russo de Kiev, instalado em 2014, e declararam unilateralmente a independência. Em referendos realizados naquele ano, Donetsk e Lugansk votaram respectivamente 89% e 97% a favor da separação da Ucrânia. Então, desde 2014, quando, né, houve esse golpe de Estado, a partir de uma guerra híbrida organizada pelos Estados Unidos, e foi deposto o governo pró-Rússia e instalado um governo pró-Ocidente, e que estava já se aproximando da OTAN naquele momento, isso fez com que as províncias de leste, Lugansk e Donetsk, na região do Donbass, declarassem independência com 89% e 97%, respectivamente, a favor da separação da Ucrânia. Recusando-se a reconhecer os resultados da votação ou a desenvolver uma oferta de autonomia dentro de um sistema federal, as autoridades centrais da Ucrânia desencadearam uma guerra cruel contra Donbass, conduzida pelo exército ucraniano, bem como por gangues paramilitares com alianças neonazistas, né? Esta campanha de terror foi acompanhada por um ataque à língua e cultura russa. O russo foi proibido de ser usado em escolas e outros contextos oficiais. Houve um genocídio cultural. O que é um genocídio cultural? O que os portugueses, os colonizadores, quando chegaram aqui no Brasil, fizeram com os indígenas, né? Um processo de aculturação, destruindo as línguas, as religiões, as tradições. Isso que o governo pró-Ocidente fez quando assumiu em 2014 em relação às regiões de Donbass, né? Veja aqui, essa charge é bem emblemática. Você tem de um lado, né, o Tio Sam, que é um símbolo que surgiu no período da Guerra Fria, como um símbolo, né, do nacionalismo, da formação do Império Norte-Americano, da expansão desse Império Norte-Americano durante o período da Guerra Fria. E do outro lado você tem a OTAN, que é essa aliança militar criada pelos Estados Unidos em 1949, mas que os Estados Unidos lidera, né? Então a OTAN e os Estados Unidos cutucando, a partir da Ucrânia, cutucando a Rússia, que é o grande urso, né, o urso polar. Aí cutuca mais um pouco, daqui a pouco o urso se volta. Ou seja, o que quer dizer isso? Aquilo que a gente viu na aula anterior, na aula 26, naquela entrevista memorável que eu mostrei a vocês de Vladimir Putin, dias antes da invasão da Ucrânia, né? Ele vai dar uma entrevista e coloca a jornalista no lugar dela. Quer dizer, ele vai citar, que garantia vocês querem? Né? Ela pede uma garantia de que a Rússia não iria ocupar a Ucrânia. Então ele fala, que garantia vocês querem? Né? Vocês prometeram desde os anos 90, com o final da União Soviética, que não iria avançar a OTAN sobre os países do leste da Europa, da parte oriental na Europa. No entanto, foram 5 vezes de expansão. Né? O que vocês achariam se a gente expandisse sobre o território, a fronteira do México, né, com os Estados Unidos? Então, é isso que está mostrando essa charge, né? Uma vez a OTAN expande, mais outra vez expande novamente, né? Anexa outros países do leste, vai incorporando na OTAN. Daqui a pouco o urso polar, né, ele contra-ataca, né? Então, para toda ação existe uma reação. Então, com toda a ação da expansão da OTAN liderada pelos Estados Unidos no leste da Europa, faz com que ocorra uma reação, né, da Rússia
sobre o território da Ucrânia, né? Veja só, os esforços diplomáticos da Rússia desde 2014 têm sido, portanto, focados em resolver essas duas questões centrais. Primeiro, proteger a população russa de língua do Donbás e proteger as fronteiras da Rússia da agressão da OTAN. É isso. É proteger a população de maioria russa na região do Donbás, no leste, e proteger as suas próprias fronteiras com essa agressão expansiva da OTAN sobre os países do leste europeu. Em ambas as questões, Washington e Kiev provaram intransigentes. Encorajada pelos Estados Unidos, a Ucrânia recusou-se a implementar o acordo Minsk II e a respeitar os direitos dos povos do leste da Ucrânia. Enquanto isso, o governo de Kiev continua a clamar pela adesão à OTAN, enquanto os Estados Unidos têm trabalhado para incorporar a Ucrânia na OTAN. As pessoas ao redor do mundo perguntaram por que a OTAN ainda existe? Qual é a justificativa para uma aliança militar agressiva, exclusiva e nuclear que existe fora das estruturas das Nações Unidas? Já que as Nações Unidas surgiram, né, em 1945, quando surge a ONU, é justamente com esse papel de resolução dos conflitos, de preservar a paz. E qual é o interesse de existir uma aliança militar de porte da OTAN, uma aliança militar que surgiu em 1949, com o objetivo lá atrás de conter o avanço do comunismo, né? E depois, em 1955, a União Soviética cria a sua própria aliança militar como um processo de dissuasão. Já que existia uma aliança militar no Ocidente, a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia, que é uma aliança militar formada pelos países que adotaram o socialismo no lado oriental, né? Mas a União Soviética foi extinta em 1991. Por que a OTAN continuou existindo? Então a OTAN é uma entidade militar anacrônica, ela não tem sentido de existir, né? A resposta franca é que a OTAN, tendo servido como a arquitetura militar da Guerra Fria de 1951 a 91, é agora o núcleo da arquitetura militar de uma nova Guerra Fria. É isso. A OTAN forma um mecanismo de contenção global voltada para a Rússia, China, Irã e todos os outros países que trabalham em direção a um futuro multipolar. Então, é essa questão que está envolvida. É uma nova ordem geopolítica global. É uma ordem multipolar. Vários polos de poder vão surgindo e os norte-americanos não aceitam. Eles ainda pensam com a cabeça do início do século XX, em que eles almejam serem sempre a maior potência, a maior economia, o maior poderio militar do planeta. Ora, 2008 houve uma crise sem precedentes, uma crise do mercado financeiro nos Estados Unidos, e ali foi o reflexo de uma crise mais geral, a crise estrutural do capital, no coração do capitalismo que é os Estados Unidos. Ali foi um golpe certeiro no coração dos Estados Unidos. E nunca conseguiram se reerguer, né? E com essa nova expansão, né, a nova onda, a nova ordem econômica se baseia hoje no Pacífico, né, no oceano, no lado asiático Pacífico, né, nesse corredor entre Rússia e China, né, com uma nova rota da seda, em que a China estabelece comércio com a Rússia. Isso faz com que os Estados Unidos não aceitem ser isolado, o Ocidente ser isolado do Oriente, e querem ter o controle daquela região ali, que é uma região extremamente estratégica, certo, gente? Então, por isso essa expansão da OTAN, por isso a quebra do acordo de Minsk da Ucrânia em relação à região do Donbás, por isso esse incentivo da OTAN sempre provocando o conflito naquela região. Veja aqui, olha, essa charge aqui, pessoal. Então, está um pombo aqui, né, se apresenta para a imprensa de forma midiática com um pombo branco que representa a paz, né, aqui é a União Europeia, e embaixo você tem a OTAN, né, embaixo escondido aí no pedestal você tem, né, na verdade um corpo de gavião, né, um gavião de uma águia, que é o símbolo o símbolo norte-americano, o símbolo do ataque, o símbolo, né, de um olhar, né, 360 graus, né, de um olhar cada vez mais expansionista, né, de um controle territorial. E você tem também aqui os pés sujos de sangue, que mostra o papel que a OTAN tem, que é justamente promovendo guerras em direção ao leste da Europa. Aqui outra charge mostra os norte-americanos, o tio Sam, né, manipulando aí com o ursinho, né, para que os soldados da OTAN pensem que a Rússia é um país fraco do ponto de vista militar, mas não foi à toa que em 1998 ele foi aceito no G8, o grupo dos 8 países mais poderosos do mundo, porque é herdeiro do arsenal bélico, né, da antiga União Soviética. Então, um país muito poderoso do ponto de vista militar. Tem a maior quantidade de ogivas nucleares do planeta.
Então, veja, aqui é um incentivo para que os Estados Unidos querendo colocar a União Europeia e a OTAN na fogueira para ir tentar guerrear e militarizar as fronteiras da Rússia. No entanto, o urso polar fica aqui, ó, do tamanho gigantesco, né? Não é esse ursinho de brinquedo que os americanos estão tentando colocar essa narrativa, né? Bom, a guerra na Ucrânia. A atual escalada de tensão entre a Rússia e a Ucrânia iniciou a partir de final de 2021, quando a Rússia deslocou mais de 150 mil soldados e um conjunto de aparatos militares como veículos blindados e armamentos para sua fronteira com o país do leste europeu, o que foi interpretado como uma ameaça de invasão ao território ucraniano. Com sinais de uma aproximação da Ucrânia à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, no final de 2021, Moscou considerou que o Ocidente estava cruzando uma linha vermelha em seu quintal de influência. Ordenou o deslocamento de soldados para pontos de fronteira entre os países durante janeiro e fevereiro. No dia 26 de janeiro de 2022, o governo russo divulgou imagens de uma parte do seu grupo militar em treinamento em Rostov, próximo à divisa setentrional com a Ucrânia. O território ucraniano possui quase 2.000 quilômetros de fronteiras terrestres com a Rússia, situada ao norte, leste e sudeste. Não obstante as negativas do governo russo sobre uma eminente invasão e guerra contra a Ucrânia, esse movimento por parte da Rússia provocou a reação dos líderes ucranianos e despertou o alerta em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos e nos demais membros da OTAN e da União Europeia. O secretário-geral da OTAN, no entanto, negou que a organização auxiliará militarmente a Ucrânia em caso de um ataque promovido pela Rússia. Com os esforços de paz sem resultados, acusações mútuas de um rompimento de cessar-fogo entre forças ucranianas e separatistas em Donbass deram aos prelúdios do conflito que dias depois escalaria ao nível nacional. Então está aqui exercícios militares que a Rússia faz desde o final de 2021 e se intensifica no mês de janeiro, no dia 26 de janeiro de 2022. O governo divulga imagens em Rostov, né? Aqui os blindados, né? Aqui os soldados, enfim. Bom, e sobre essa região de Donetsk e Lugansk, após a anexação da Crimeia pela Rússia, outras regiões e cidades da Ucrânia manifestaram-se a favor de uma separação do país. A Rússia apoia rebeldes que lutam nessas áreas contra forças militares ucranianas e no dia 21 de fevereiro, aqui está o início de tudo, o prelúdio da guerra. No dia 21 de fevereiro de 2022, né, a Rússia reconheceu oficialmente a independência dessas duas regiões separatistas, Donetsk e Lugansk, que já tinha declarado lá atrás, no ano 2014, né, com esse avanço, né, do batalhão de Azov, do governo pró-ocidente, contra a região do Donbass. Essas províncias já tinham declarado separar da Ucrânia, né, a partir de um referendo. No entanto, no dia 21 de fevereiro, desse ano, a Rússia reconhece oficialmente. Então está aqui a região de Lugansk e Donetsk, na fronteira com a Rússia, né, áreas controladas pelos rebeldes em Donetsk e Lugansk. A Rússia anexou a Crimeia e Sevastopol em 2014. Sevastopol, que é justamente a base naval lá na região da Crimeia, certo, pessoal? Bom, o reconhecimento de Putin à independência das autoproclamadas províncias de Donetsk e Lugansk é considerado como um marco inaugural da guerra na Ucrânia. Ocorreu em 21 de fevereiro de 2022. Localizada em Donbass, as províncias do leste ucraniano passaram a ser tratadas pela Rússia como estados independentes. Na sequência, o presidente russo ordenou o envio de tropas para assegurar a paz regional, justificou a medida pelo receio de uma ofensiva contra lideranças separatistas que controlavam cerca de um terço de toda a região reivindicada. Está aqui, pessoal, no dia 21 de fevereiro de 2022, Putin reconhece a independência dessas regiões separatistas. Olha, região de Lugansk e Donetsk, região pertencente à Ucrânia, regiões controladas por separatistas. Por que a Ucrânia, né? Por causa do seu passado compartilhado. O presidente russo, Vladimir Putin, afirma que russos e ucranianos são um povo, um único todo. Né? Que, de fato, a gente recorreu à história, tanto naquela parte que estava discutindo a formação do Império Russo e depois a formação do território ucraniano, eles têm um passado em comum. Né? A expansão da OTAN é encarada pela Rússia como uma ameaça militar. Para os russos, a Ucrânia é um território com o qual eles podem impedir o avanço das forças militares ocidentais. Aqui de um lado Zelensky, representando aqui a Ucrânia e com o símbolo da OTAN do lado, e Putin do outro lado. E diferente dos países bálticos, a Ucrânia historicamente tem seu território extremamente dividido, com metade leste muito ligada à Rússia e a metade do oeste com laços mais sólidos com relação à União Europeia. Como a gente viu, toda essa faixa aqui, olha, justamente aquela divisão do território, com relação à questão das eleições, como a gente já viu em aulas anteriores, as eleições que deu sempre maioria para os governos que são aliados ao Ocidente, sempre a região mais para oeste, né? A região de leste
garante uma maioria de votos para governos pró-Rússia. Bom, a Ucrânia é uma fronteira ocidental da Rússia. Quando os russos foram atacados pelo Oeste durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, foi o território da Ucrânia que os salvou. Inimigos tinham que percorrer mais de 1.500 quilômetros para chegar a Moscou. Se a Ucrânia cair nas mãos da OTAN, Moscou estaria a apenas 640 quilômetros deles, né? Então é um estado tampão que representa uma área estratégica de afastamento da fronteira da Rússia em relação aos seus potenciais inimigos, que são os países da OTAN. É por isso que esse avanço da OTAN desses países aqui do leste europeu é um perigo, certo, pessoal? Olha só, aqui vocês podem observar, pessoal, o mapa da Ucrânia, né? A Ucrânia é dividida, historicamente ligada à Rússia. O país atualmente tem algumas regiões que defendem parceria prioritária com a União Europeia. Veja só, toda essa faixa de vermelho, né, tem mais de 50%, essa região de Donetsk e Crimeia, mais de 50% de língua nativa russa, né? Essa outra região, um vermelho mais claro, entre 20% a 50%. E esse branco, menos de 20%. Essa região aqui é mais para o ocidente, né? Novamente aqui, olha. Bom, frentes de ataques possíveis, né? Isso daqui antes do início do conflito, ó. A região de Sebastopol, que é a base naval, né, na Crimeia, partindo também aqui do domínio rebelde do território Donetsk, né, a linha de controle a 430 km de fronteira informal. Aqui também, força aérea e mísseis, os russos teriam de suprimir defesas aéreas ucranianas antes de atacar. Aqui na região de Voronezh, né, da Rússia, avançando sobre essa região mais a nordeste. Aqui na região de Belarus, a ditadura a região de Belarus, o país Belarus é aliado, o governo é aliado a Moscou, e a partir de Belarus poderia ter um avanço aqui na região do noroeste, né? E outra região é a Moldávia aqui, pessoal, na divisa da Moldávia, na chamada Transnistria, né? Que foi aquele território que a gente já comentou, que foi uma região separatista, né? Que se reconheceu separada, né, do território da Moldávia e se tornou um governo pró-Rússia, né? Território pró-Rússia, espremido entre Moldávia e Ucrânia, tem cerca de 1.000 soldados russos e poderia abrigar mais. Então essas são as regiões possíveis de ataque, né, cercando o território da Ucrânia até chegar a Kiev. Vamos lá. Ameaça do mundo ocidental. Com o avanço da OTAN no leste europeu e a possibilidade da Ucrânia fazer parte desse grupo, o mundo ocidental torna-se uma ameaça para Putin, né? O presidente russo resolve então atacar a Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022. Então, 3 dias após reconhecer a região do Lugansk e Donetsk como independentes, Putin anuncia que tropas russas estavam se movendo para a região de Donbás, leste da Ucrânia, né? Qual o lema, né, dessa operação especial militar que ele chama, né? Não invasão, não guerra, mas operação especial militar com um objetivo muito claro: desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. O que quer dizer isso? Desmilitarizar é acabar com todos os pontos estratégicos que possam abrigar armas e que coloquem em perigo as fronteiras da Rússia. Então, desmilitarizar, impedir que a OTAN chegue e militarize o território da Ucrânia, como ela fez lá o acordo de Budapeste, né, em 1991, para se tornar independente e devolver as armas nucleares à Rússia, né? E desnazificar por quê? Porque os governos pró-ocidente estão patrocinando movimentos de extrema-direita, nazistas, como o Batalhão de Azov, que teve um papel crucial em 2014 para dar o golpe de Estado, aquela fase da guerra híbrida que foi as guerras não convencionais a partir das milícias, né? Então, Rússia ataca a Ucrânia, de fato atacou a partir da região do Donbás e a partir da Crimeia. A partir também aqui, olha, né, dessa região mais ao norte, certo, pessoal? Então, veja os pontos principais de ataques que a Rússia atacou sobre a Ucrânia. Isso daqui no dia quinta-feira, no dia 24 de fevereiro de 2022. Bom, Operação Especial Militar. No início da noite de 23 de fevereiro, o presidente russo anunciou o que chamou de uma operação militar especial na Ucrânia. Em pronunciamento na televisão estatal, o chefe de Estado russo disse que a incursão tinha como objetivo desmilitarizar e desnazificar o Estado ucraniano, indicando a neutralização do poder bélico ucraniano e uma perseguição a movimentos neonazistas no país. Na visão de Putin, publicada em carta, o governo ucraniano estaria perseguindo cidadãos de origem russa e seria hostil aos laços culturais e religiosos da relação entre os países, como a língua russa e a fé ortodoxa. Assim, a ação dos soldados da Rússia tinha a intenção de proteger as pessoas que foram submetidas a bullying e genocídio pelo regime de Kiev desde 2014, né? Além da fronteira leste, tropas russas invadiram o território ucraniano a partir de Belarus, ao norte, e da península da Crimeia, ao sul.
Autoridades fronteiriças ucranianas informaram que soldados belarussos estavam integrando as tropas da Rússia. Ao menos 25 regiões foram alvos de ataques no primeiro dia de guerra. Então, foi na madrugada do dia 23 para 24. Olha aqui, olha. No dia 24, às 0 horas, Putin autoriza ataques a diversas cidades são bombardeadas, como vocês podem observar. Olha, Donetsk, Lugansk, aqui na região de Belarus, né, na região aqui da Crimeia, avançando, certo, pessoal? Bom, sobre essa operação especial militar, logo após o início da invasão, Zelensky decretou que qualquer pessoa com experiência militar fosse convocada a se apresentar para defender o país. O presidente ucraniano também liberou o uso de armas e incentivou ações de resistência civil para a defesa do território. A Ucrânia também mobilizou reservistas e pessoas aptas ao serviço militar obrigatório. Além disso, o Ministério da Defesa do país instruiu a população a preparar coquetéis Molotov para ajudar no enfrentamento às tropas russas. Também como parte da reação de defesa ucraniana contra a Rússia, o Serviço Estatal da Comunicação Especial e Proteção de Informação da Ucrânia anunciou que o país formou um exército cibernético com até 400 mil especialistas. Zelensky, o presidente da Ucrânia, fez apelos à comunidade internacional por auxílio militar e a imposição de uma zona de exclusão aérea sobre os céus da Ucrânia. Se adotado pela OTAN, a medida permitiria o abatimento de aeronaves que violassem o espaço aéreo ucraniano. Isso seria uma afronta e seria, de fato, a entrada da OTAN e uma escalada militar muito maior, podendo chegar aí a uma terceira guerra mundial, né? A zona de exclusão aérea é uma área delimitada em que é proibida a passagem de aviões não autorizados. Aeronaves podem ser abatidas se desrespeitarem a proibição. Os países que declararam isso enviam aviões para patrulhar por 24 horas o espaço aéreo determinado como de exclusão, certo, pessoal? Então, gente, eu espero que vocês observem agora as ruínas, né, o resultado de um conflito, como ele é temeroso e o que é que ele causa, o que é que ele deixa, né? Veja só nos primeiros dias, né, os primeiros dias de ataque, o que é que esse conflito ele deixa, né, como marca em determinadas cidades que outrora eram cidades calmas. Veja só. Aí vocês vão observando imagens de drones, né, sobrevoando algumas cidades que foram atacadas nos primeiros dias, né? Isso é só o início, né? Nós em outras aulas vamos ter mais destruições, mas isso já demonstra o poder de uma guerra, né? Isso com armas convencionais. Imagine uma guerra, né, com uma escalada de ogivas de armas nucleares. Isso apenas com armas convencionais, com mísseis balísticos, com o uso de blindados, com o uso de tanques. Vocês podem observar o nível de destruição que um conflito pode gerar, certo, pessoal? Então, gente, o que eu tinha para falar era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até.